Vamos permanecer na economia, professor, porque o Senado dos Estados Unidos aprovou nesta semana um acordo que suspende o teto da dívida pública para evitar o primeiro calote da história do país. Mas como isso, claro, interfere no cenário global, quem vai nos explicar agora é o doutor em Relações Internacionais, o Igor Lucena. Igor, muito boa tarde. Bom dia, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Seria o fim do mundo econômico, do global, Igor? Exato, Marcelo. Se nós estivéssemos assistindo a um chamado default dos títulos americanos, eu ouso dizer que o impacto no planeta seria pior do que um ataque de uma bomba atômica. Isso porque os Estados Unidos é chamado AAA, porque nunca em sua história o governo americano deixou de pagar suas dívidas, os seus títulos. Eles são considerados os itens mais líquidos no mercado financeiro, e até mesmo a construção de modelos econômicos levam como base os títulos americanos como os itens chamados livres de risco. Então, o fato de uma possibilidade de default seria algo extremamente negativo para todo o planeta. Colocaria todos os países em uma recessão enorme, alteraria o balanço dos ativos dos bancos centrais e, basicamente, nós teríamos uma crise de desconfiança em todo o setor financeiro e bancário ao mesmo tempo. Mas, claro, isso não ocorreu. Isso também reflete um pouco da confiança das instituições nos Estados Unidos e mostra o porquê o mundo negocia em dólar, por que compramos títulos americanos. Porque os Estados Unidos não são uma republiqueta, é uma instituição, o governo dos Estados Unidos e as suas instituições são sérias e não brincam nem com o contribuinte, nem com seus cidadãos e nem com o planeta. Por isso, todos nós usamos o dólar como moeda universal. Igor, agora a participação do nosso comentarista Marcelo Suano. Professor, antes de entrar no ar, a gente falava justamente desse tema, do que o mundo se salvou, né, professor? Exatamente, Marcelo. Primeiro, cumprimento o Igor. É sempre um prazer poder conversar contigo, porque você é um pesquisador e um intelectual brilhante. Eu vou fazer algumas considerações, seriam dois pontos, e depois fazer uma pergunta, Igor. A primeira delas é curioso porque não é tão comum, mas ocorre essa situação de os Estados Unidos, sempre o governo, ficar numa situação de ter que declarar ou decretar um calote. E ele tem que negociar no Congresso. Eu me lembro que em 2011, nós comentávamos, eu e Marcelo, eu estava nos Estados Unidos, estava em Washington, e no Washington Post apareceu uma chamada dizendo assim, o dia do fim do mundo, porque exatamente tinham que aprovar essa flexibilização ou aumento do teto da dívida, por qual razão? Para o governo cumprir as suas metas. É interessante também, por quê? Porque não se imagina essa possibilidade. Como você falou bem claro, o dólar, ele só tem a força que ele tem por causa da credibilidade que há para os investidores. Eles precisam acreditar que algo é sólido. E a solidez do dólar se dá exatamente porque o governo norte-americano nunca deixou de pagar as suas dívidas. Ora, credibilidade gera apostas, gera investimentos e gera exatamente a possibilidade de dinamizar cada vez mais a economia. O que estava em jogo ali era o tipo de negociação que seria feita com o Congresso, como aconteceu em 2011. É o sistema. O sistema gera a possibilidade de você chegar ao teto da dívida, precisar de mais dinheiro e ninguém seria louco de permitir um calote. E nos Estados Unidos, o calote, se não tem dinheiro, eles não pagam mesmo e acabou, porque não tem como ficar inventando dinheiro, se não tiver autorização do Congresso. A pergunta que eu te faço, se você chegou a fazer uma pesquisa sobre isso, quais foram as negociações feitas pelo Congresso, mais especificamente pelo Partido Republicano, com o governo Biden, para colocá-lo contra a parede e dizer, não, tudo bem, ninguém é louco, mas eu posso simplesmente apostar em que você quebre para que nós retomemos o controle. Quais foram as negociações? Você chegou a ver isso, não? Marcelo, muito obrigado. Mais uma vez é um prazer também estar com vocês aqui. Bom, entrando especificamente nessa situação, é importante falarmos para todos os nossos telespectadores de que os Estados Unidos têm o nosso chamado teto de gastos, né? Ele sempre teve. Ou seja, o governo americano não pode gastar mais do que de fato está autorizado pelo Congresso. Lembrando que os Estados Unidos é uma federação. Ou seja, o Congresso tem um peso muito grande. Quando você faz uma análise de PIB, de concentração de mercado,
a gente tem poucos estados que representam mais da metade de toda a riqueza dos Estados Unidos. Lembrando que são 50 estados. Então a gente está falando da Califórnia, do Texas, de Nova York e da Flórida. Esses são os principais estados que geram riqueza e que têm um poder muito grande. Agora, tem visões completamente diferentes. Então, o sistema americano de teto de gastos é fundamental para que não haja nenhuma visão mais à esquerda ou mais à direita em relação às finanças públicas. Então, esse debate, apesar de complexo, e a gente já tem assistido ele várias vezes, é fundamental em uma democracia sólida. Mas agora, entrando na nossa pesquisa específica, existiam pontos que o governo Biden gostaria de negociar e que está entrando aí no jogo. Primeiro, o teto de gastos ele não foi aumentado, né, não foi retirado como o governo Biden queria, né, por mais 5, 6 anos. Eles tiveram um limite muito menor do que foi apresentado pelo governo. Segundo, os gastos para o chamado New Green Deal não ficaram totalmente isentos. Então, o governo Biden vai ter, sim, diminuir os gastos de transição energética, que, em tese, os republicanos acham que é demais. E um terceiro ponto, o aumento para impostos das empresas também foi diminuído. Isso significa que a visão do Partido Democrata de aumentar impostos de um Estado maior, mais cheio, mais intervencionista, teve que ficar sendo negociada e colocada em segundo plano, porque os republicanos disseram, olha, a gente aumenta o teto de gastos, é óbvio, mas a gente não concorda com um aumento expansionista de gastos, aumento de impostos, isso tudo vai prejudicar a economia nacional. Então, o grande cerne da questão foi o quão intervencionista e o quão mais de impostos o governo federal americano gostaria de arrecadar. E o governo Biden teve que abrir. Conversamos com o economista e doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, trazendo aí todas as informações desta notícia que é muito importante não apenas para os Estados Unidos, mas por, claro, o globo terrestre. Valeu, Igor. Muito obrigado, Marcelo, e bom dia.